confiança em Deus e anelo pela sua presença. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, no meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, e no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por se há sobre uma rocha. Agora lá o versículo de número 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Digam todos amém, digam graças a Deus. Pode sentar no seu lugar dando glória a Deus. Esse salmista, ou seja, esse mesmo salmista, um dia ele diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Quantos aqui confiam em Deus? Diga amém. Irmãos, nesta noite, Deus quer falar conosco que nós precisamos também ser fortalecidos na nossa confiança. Fortalecidos na nossa confiança. Porque esses dias eu estava pensando e analisando a vida de alguns irmãos. Que de repente, por qualquer coisa, eles param. Por qualquer situação, o inimigo desanima eles. Por qualquer acontecimento, alguns desistem da promessa. E nesta noite de temperatura fria, eu quero estar falando a respeito de fortalecimento na confiança. Porque muitas vezes o inimigo não vai fazer você se afastar de Deus, mas ele também não vai deixar você servir a Deus da maneira que Deus deseja, da maneira que Deus quer. Então, de repente, muitos servem a Deus do seu modo, do seu jeito. Ah, não, eu vou quando eu quiser. Ah, eu vou quando as coisas estiverem ruins. E o inimigo é tipo aqueles marcador de futebol, que de repente, ele já sabe da jogada da pessoa. Você está entendendo? Né? Você que é jogador, ou você que joga bola, existe marcador que ele vai pegar a sua jogada.
ele vai marcar a sua jogada. Não, ele chuta mais com o pé direito. Ele vai cercar o pé direito. Aí ele tem muita velocidade. Não, então não posso dar espaço, eu vou colar. E eu vejo que da mesma forma é o inimigo, irmãos. O inimigo muitas vezes fala, não, que fulano, aquela fulano. Ele tem até um pouco de fé. Mas se eu marcar e colocar uma dor nele, ele desiste. Ele xinga. Se eu deixar ele sem dinheiro, ele começa a reclamar e murmurar. Então, muitas vezes, o inimigo começa a marcar a pessoa dessa forma. E não deixa ela avançar. Não deixa ela chegar, vamos colocar, no gol, na meta adversária. Porque aí ele coloca uma coisa, aí a pessoa não consegue romper. Muitos, quem sabe, o inimigo fala, não, aquela lá não tem muita confiança. Eu vou colocar uma tempestade, eu vou fazer algo, e aí de repente, muitos desistem, muitos desanimam, muitos param e não querem continuar. E o inimigo vai acostumando, irmãos. Não, eu sei do jeito que eu paraliso aquele fulano, eu sei do jeito que eu paraliso aquela fulana. Eu vou colocar um negócio, vou colocar uma aprovação, de repente ela vai xingar, ela vai falar um palavrão. De repente coloca uma situação, a pessoa começa a xingar. Porque o inimigo vai nos estudando. O inimigo vai conhecendo as nossas fraquezas. Mas nesta noite, em nome de Jesus, o Senhor quer fortalecer o fraco. Diga amém. Diga graças a Deus. O salmista aqui está dizendo, olha, o Senhor é a minha luz, Ele é a minha salvação. A quem temerei? Ele está dizendo, Senhor, a Tua presença é poderosa na minha vida. A Tua presença é imprescindível na minha vida. O Senhor é a minha luz, ou seja, eu não ando nas trevas, o Senhor ilumina a minha vida, o Senhor ilumina o meu caminho, e eu sei o caminho que eu devo andar. O Senhor é a minha salvação, ou seja, eu tenho um Salvador. Eu tenho um Salvador que me guarda. Eu tenho um Salvador que me salva nos momentos das adversidades. E aí, irmãos, o salmista estava querendo, e ele quer, que o Senhor possa estar fortalecendo a fé dele, porque agora ele diz aqui, o Senhor é a minha força, o Senhor é a força da minha salvação. De que eu terei medo? Quando fala de que me recearei, de que eu terei medo? Eu tenho um Salvador, eu tenho alguém que me guarda, eu tenho alguém que me livra, eu tenho alguém que me protege, e eu não temerei. Eu não temerei. E aí ele fala assim, quando
os malvados, meus adversários, inimigos, investiram contra mim para comerem a minha carne, eles tropeçarão e cairão. Sabe o que o Senhor está falando aqui? O salmista está falando aqui, está falando que vai envergonhar os nossos inimigos. Quem aqui já levou um tropeção aí? Levanta a mão. Você está andando assim, você tropeça. A primeira coisa que você faz é olhar para o lado para ver se não tem ninguém te olhando. Se cair, então, se tropeçar e cair, olha para cá, olha para lá, depois que você vai. E se tiver alguém olhando, se tiver alguém vendo, que vergonha. Mas o Senhor está dizendo aqui que a vergonha vai ficar por conta do inimigo, porque quando ele vier contra você, ele vai tropeçar e vai cair, porque Deus é quem te guarda, Deus é quem te livra. Aleluia. Tropeçarão. E aqui o salmista diz também: ainda que um exército me cercasse, no meu coração eu não temeria. Olha só a força da confiança dele. Ainda que o exército, eu não temeria, mas nele eu confiaria. Mas se nós não tivermos uma confiança forte, irmãos, nós já levantamos a mão e nos rendemos. Se nós não tivermos uma confiança renovada em Deus, nós sentiremos medo. Mas se nós tivermos uma confiança forte em Deus, ainda que estamos cercados, ainda que não tem condições de sair, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem do alto. E esse mesmo salmista, ele fala: pode um exército me cercar, eu não temerei, porque o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E aí ele diz: ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Você está enfrentando guerra, a batalha está grande, peça para Deus: Senhor, fortalece a minha confiança. Porque, irmãos, tudo é bom no tempo de paz. Tudo é bom no momento de tranquilidade. Aí a pessoa canta, a pessoa louva, a pessoa sorri. Mas no tempo de guerra, no tempo de choro, é o tempo onde nós precisamos confiar em Deus, confiar no Senhor. Porque como existe a paz, o tempo de paz, existe o tempo de guerra. E o salmista está dizendo aqui: se a guerra se levantar contra mim, eu confiarei no Senhor. Eu confiarei porque saberei que Deus não me abandonou. Ele não me abandonará. E aí o versículo de número
4 ele fala que uma coisa é pedir ao Senhor e a buscarei. Que coisa é esta? Para que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Ou seja, eu quero estar perto do Senhor, mas eu quero Ele perto de mim. E ele fala, eu vou buscar morar na casa do Senhor. Porque quando eu precisar, quando eu necessitar, quando a adversidade, quando os meus inimigos baterem a minha porta, eles precisarão passar primeiro pelo Senhor, pelo meu Deus, que me guarda, que me livra e que me protege. Diga graças a Deus. E ele fala aqui, para que eu possa contemplar a sua formosura e aprender no seu templo. Contemplar a maravilha de Deus. Contemplar o quão Deus é maravilhoso. Para nos guardar, para nos livrar, para nos proteger. E o versículo 5 ele fala, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. Levanta a sua mão direita e diga, Senhor meu Deus, no dia da adversidade, me esconde, me esconde. Amém? No dia da adversidade, pode chegar hoje, pode chegar amanhã, pode chegar o mês que vem. Ele está dizendo, no dia da adversidade, no dia que os meus inimigos se levantarem contra mim, o Senhor vai me esconder. O Senhor vai me esconder. O Senhor não vai permitir que eles toquem em mim. O Senhor não vai permitir, porque Ele vai me esconder no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo, esconderá a sua vida e porcear sobre uma rocha. Essa rocha se chama Jesus Cristo. O inimigo não vai conseguir te afundar se você tiver a sua confiança fortalecida em Deus. A nossa confiança fortalecida no Senhor. E aí ele diz aqui no versículo de número 11: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que andam me espiando. De repente nós não sabemos, o inimigo fica nos vigiando, o inimigo fica nos espreitando. Eu disse hoje de manhã para os irmãos, sempre nas minhas orações, todo dia pela manhã antes de sair de casa, eu digo, Senhor, me esconde dos olhos de todos os inimigos, para que eles não me vejam. E eu tenho a confiança que Deus pode me esconder. Você precisa ter confiança que Deus pode te esconder. O inimigo pode passar perto de você, mas ele não vai te enxergar, porque o Senhor vai cegar ele. Então aqui, o salmista está dizendo de fortalecimento da confiança. E que Deus possa, irmãos, nesses dias que nós estamos vivendo, que Deus possa fortalecer a nossa confiança. Porque para ter confiança é difícil, mas para perder ela é tão fácil. Para você confiar numa pessoa, leva tempo. Está entendendo? É ou não é? Hã? Ela tem que provar para você que ela é digna da sua confiança.
É ou não é? Eu vou ficar. Mas para perder a confiança também, irmãos, é assim, ó. E aqui o salmista, ele diz: espera do Senhor, anima-te e Ele te fortalecerá. O Senhor quer nos fortalecer? Quer, mas nós precisamos confiar que Ele pode nos fortalecer. Ele não vai me fortalecer porque meramente eu estou fraco. Ele não vai fortalecer ninguém porque meramente a pessoa está fraca. Não. Aqui o salmista está dizendo para esperar, para confiar, para buscar e ter ânimo. Ter ânimo. Não podemos esperar desanimado, descrente, desconfiando de Deus. Mas ele aqui diz: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Coloca a mão no seu coração, fecha seus olhos, diga assim: Senhor Deus, eu espero em Ti, eu não vou desanimar. Senhor meu Deus, fortalece o meu coração. Fortalece o meu coração. E aqui ele encerra dizendo: espera, pois, no Senhor. Que Deus nos fortaleça, irmãos, a cada dia. Que nós não venhamos perder a nossa confiança em Deus, da presença de Deus conosco. E que a nossa força venha a ser sempre renovada. Que a nossa força e a nossa fé venha a ser sempre restaurada. E que Deus nos abençoe. E que Deus tenha graça e misericórdia de nós, para que nós nunca venhamos perder a confiança, a esperança, a fé nele, como muitos já perderam, como muitos já não têm mais fé, já não têm mais confiança, já não têm mais esperança de nada. E que esse Senhor possa nos fazer fortes na confiança, de saber que a presença dEle é o suficiente na nossa vida. Digam todos amém, digam todos graças a Deus.